Oi, gente, boa noite. Eu vou tentar já compartilhar com o pessoal e entrando, tá bom? Espera só um pouquinho. Vou mexer aqui, só um momento. Hoje a gente vai falar sobre alguns temas aí que tá difícil, né, gente? Já vai começar, tá? Bom, pessoal, a gente tem alguns assuntos, eu elenquei alguns que são mais importantes. Se eu pudesse eu ficar aqui conversando com vocês, a gente tem nada a fazer, né? Brincadeira, temos sim, muito que fazer e estudar. Mas tem algumas coisas que eu vou elencar aqui e que a gente vai conversar. Vou voltar aqui. Beleza. Então, pessoal, sobre alguns recadinhos mais rápidos, diretos, para a gente só reforçar aquilo que a gente já vem falando para todo mundo e a gente tem ouvido, né? Então, meus primeiros minutos vai ser de algumas dicas, alguns pedidos e no final eu vou falar um pouquinho da política a nível geral, tá? Bom, eu sou a Sheila Romeira, estou aqui para ajudar, a colaborar sempre que eu posso, com informações que eu realmente possa fazer um comentário relevante e que a gente possa, né, discutir até. E quem quiser, mande seus comentários, fica à vontade. Também estou no YouTube, para quem quiser me seguir, tenho passado todos os vídeos lá das lives que eu faço. Semana passada não fiz, eu tô me reorganizando, eu tô começando um novo trabalho, então daqui a pouquinho eu vou me organizar. A tendência é que eu faça de domingo, vamos ver se dá certo, tá bom? E aí por volta desse horário, 19 horas. Eu vou falar do coronavírus, vou falar sobre doação de sangue, sobre os governos que a gente tem, como eu já tinha falado. Vou falar um pouquinho de fé, vou falar um pouquinho de paz que a gente precisa buscar, como a gente busca. Então, aqui para vocês um pouquinho, né, falando do coronavírus, eu estou confinada também, já não é para mim muito ruim, eu sou uma pessoa bastante caseira, então sempre que precisei, trabalhei muito em casa, mas, né, ficar assim, forçadamente, sei que não é fácil, mas a gente agora tem uma missão que é controlar esse vírus que tem se expandido cada dia mais e a gente precisa realmente ter né, a consciência, fazer o trabalho do amor ao próximo. Infelizmente nem todo mundo pensa assim, tenho ouvido cada barbaridade, tenho visto, eu vi um vídeo tão bárbaro que eu até queria comentar com vocês. Eu vi um vídeo assim que pra mim é surreal. Às vezes você fala, meu, a pessoa é normal mesmo? Eu cheguei a ver um vídeo onde um cara tava no metrô e ele pegava, a saliva dele passava no ferro de segurar. Ele pegava assim e passava. Foi uma coisa tão gritante pra mim, tão chocante, que eu falo, meu Deus, a que ponto chega uma pessoa dessa, né? Com a maldade, sei lá, um instinto sociopata, né? Para chegar a esse ponto. Vejo também muita gente brincar e falar que, imagina, tudo isso é uma conspiração, não tem nada disso, imagina. Tem gente que realmente não acredita
que essa epidemia, né, está aqui no Brasil dessa forma e que vai ser tão difícil de controlar. Gente, eu falo assim, eu não sei, eu sempre fui uma pessoa que eu gosto muito da realidade, gosto muito de saber a verdade. Eu prefiro do que ser enganada, ou prefiro do que ficar sonhando, me iludindo que aquilo não existe. Sou um pouco também daquelas, tem que ver para crer, mas só que eu também acredito em dados, acredito em outros lugares que tiveram a mesma experiência, então a gente tem sim que ter pelo menos o mínimo, né, de consciência e tentar não passar pelo que os outros países passaram. Nossa, aí começa a falar, começa a dar rinite. Deixa eu abrir a janela aqui, gente. Até que tá bom. Pensei que tava frio. Já melhora. E eu sou assim, fico, né, com rinite, aí começa a atacar, tem que fazer alguma coisa. E pessoas, assim, é muito horrível, né, saber que pessoas podem morrer por falta de ar. Essa é a principal causa da morte, né, com o vírus do coronavírus, né, do Covid-19. E eu sei o que é sentir falta de ar. Até os meus 25 anos eu tive bronquite asmática. E eu sei o quanto é desesperador você não ter nada para te salvar no momento que você acha que você está perdendo ar, que você não consegue encontrar nada. Então, gente, Deus me livre e guarde que eu não passe por isso nunca mais. Nunca mais tive, né? A minha bronquite asmática encerrou por volta dos 25 anos, não tive mais crise. E aí eu tenho outros tipos, tenho desvio de septo, fico um pouquinho sem ar, mas respiro pela boca, graças a Deus, mas não é um problema, né, desses de pulmão. Graças a Deus me curei. Agora, e as pessoas que têm realmente um problema sério? Porque tem muita gente com bronquite asmática. Bom, enfim, muita gente tem problema respiratório devido a toda uma situação do meio ambiente que a gente vem falando há muitos anos sobre a poluição do ar, sobre a contaminação por meio de monóxido de carbono soltado pelos automóveis, soltado pelas fábricas, soltado por equipamentos e até, né, o que a gente perde de ozônio, então a camada de ozônio vai se acabando devido também a esses gases. Então várias coisas vão se agravando por falta de prevenção, por falta de controle e até conscientização da população. Eu sempre vou ser um pouco mais realista, porque eu não vou falar só o que você quer ouvir. Eu não serei aquela pessoa que fala com vocês só o que vocês querem ouvir. Eu nunca fui assim. Desde nova, eu sempre tive um perfil onde eu tinha minha opinião, colocava e quem não concorda, bom, me traga argumentos que eu debato e a gente pode chegar a alguma coisa em comum. Mas não me imponha nada, sem que eu realmente esteja certa de que a sua opinião também tem fundamento. Oi, Gilberto, boa noite. Boa noite aí que você tá aí comigo e a quem tá online. Então, pessoas, de verdade, não é fácil quando às vezes você tem uma opinião e vai contrária a muitas pessoas. Eu não tenho medo porque assim, a gente tem que ter coragem de posicionamento. E se você tem posicionamento, você vai lutar pelo aquilo que você acredita. Já vi muita gente fazer só aquilo básico, falar aquilo que agrada, só para poder atrair mais pessoas. Bom, não é meu perfil. E eu espero que aqueles que realmente sempre gostaram de me ouvir falar, de me ouvir, né, dando opinião, conversando, amigos que eu tenho, né, sempre foram pessoas que foram bastante críticas. Eu tenho muitos amigos críticos. Então, essa situação do coronavírus, eu tenho muitos amigos que sabem muito bem da gravidade, estão comigo nessa luta e a gente vê toda uma situação caótica que pode se tornar no nosso país e algumas pessoas não dão valor. Então, sobre o coronavírus, é isso. Agora, qualquer coisa eu comento mais se surgir alguma coisa ou alguma pergunta. Sobre doação de sangue, gente, ó, tô até com a camisa do Renova BR, por quê? O Renova BR, essa semana, né, tá fazendo uma campanha e eu, que já fiz parte de um projeto que chama Doe Sangue, dessa camisa aqui, ó, dos meus amigos Erinaldo, Rosana, Doe Sangue.
e é uma questão de salvar vidas. Nós estamos numa situação muito crítica. E além de ser um mês que já tem um banco de sangue já mais baixo, por causa dessa questão que a gente está no país, né? São Paulo já está com as reservas já no mínimo, estão desesperados porque podem perder pessoas por falta de sangue, o estoque está super baixo. Então, está sendo feita uma campanha, tanto pelo Renova BR, quanto pelo Grupo Dois Sangue, que manda um beijo aqui para meus amigos, né, que fazem parte da equipe e que eu já pude, né, desenhar esse projeto junto com o Erinaldo e o pessoal que faz parte da diretoria, porque realmente é necessário que a gente conscientize as pessoas que é preciso salvar vidas. A doação de sangue, ela pode salvar até 4 pessoas. Então, nós temos uma situação agravante, sabemos que não podemos circular, sabemos que a gente não tem como, né, ir para lugar, por exemplo, hospitais. Mas, por exemplo, aqui em Guarulhos e em São Paulo também, tem o Hemocentro São Lucas, que é um lugar onde só vai o doador, não tem paciente, não tem, só tem gente saudável lá. Porque até se você estiver gripado, você não pode doar sangue. Então, tudo isso é verificado. Então, você não vai doar sangue se você não estiver saudável. Então, a doação de sangue é necessário. Faço um apelo aqui para todos. A gente precisa, né, dessa ajuda para disseminar, para a gente poder pedir para as pessoas. Mas, recomendo, vá de carro. Eu estou para ir já faz um mês e agora eu vou conseguir amanhã. Então, assim, é sair de carro, ir até o local, não pegar em nada, não cumprimentar ninguém, fazer a doação e sair, ir embora. Então, não ter contato. Nesses locais estão sendo feitos os cuidados com a triagem e o espaçamento das pessoas, para que não fiquem no mesmo local. Então, mas de qualquer forma, doar sangue é estar saudável para doar sangue, tá bom? Então, faço aqui um apelo a vocês para a doação de sangue, para que a gente possa salvar vidas, porque além de todo esse drama do coronavírus, a gente ainda tem a perda de pessoas se não tiver a doação de sangue. Boa noite, Elisete. Boa noite, pessoal que tá chegando. Bom, aqui doação de sangue, se alguém tiver dúvida depois, me manda pergunta, o que faz para doar, eu tenho as informações, eu tenho os endereços, mas evitem, não vá ao hospital, eu não recomendo, eu não iria, tá? É um lugar mais fácil de ter facilidade de contaminação por qualquer doença, não só pelo coronavírus. Nesse momento é melhor a gente evitar, mas tem hemocentros que são especificamente para doação de sangue. Bom, eu queria falar com vocês sobre fé. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma fé muito, 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 muito grande. E eu agradeço a Deus todo dia por eu ter, né, condições hoje de estar aqui dentro da minha casa, né, ter a minha vida. Graças a Deus tenho uma família maravilhosa, apesar das divergências políticas. Eu tenho uma família que me apoia, que está comigo e a gente é unido. Mesmo que a gente divirja. Sempre foi assim, qual é a família que se dá bem, né, em tudo? E a gente tem essa situação. Então eu agradeço muito a Deus por ter me posto na família, assim, porque eu também tenho um aprendizado. Eu tenho uma crença que talvez, né, muita gente não acredita, tal, eu sou espírita, mas você que tem a sua fé, independente da religião, ore muito. Ore muito pelos nossos profissionais na área da saúde. Eu tenho orado e eu acho que a gente precisa fazer isso, a gente precisa reforçar as orações para que protejam todos os trabalhadores que precisam trabalhar. São serviços essenciais, são serviços, né, que dependemos para poder nos manter até confinados. Então peço muito que você lembre todo dia, onde você estiver, não tem regra, não é só na hora de dormir, não é só ajoelhado. A conexão com Deus vai em qualquer momento, momento que você sentir realmente que você pode conversar, você fala de uma forma que você estivesse conversando aqui comigo, que eu estivesse aqui, ó, falando com você, é a mesma coisa falando com Deus, porque eu nem tô te vendo. Então é a mesma coisa. E aí a gente pode, né, fazer essa conexão nesse momento tão difícil. Não sei se vocês estão escutando, eu tô com uma música assim, ó, dá pra ouvir?
É uma música que é para relaxamento, né? A gente viu uma situação de uma amiga que estava entrando em desespero, com fobia, devido a toda essa situação do coronavírus. Então a gente teve, né, sabe assim, a gente vê que as pessoas estão com medo, estão preocupadas, e isso está afetando o psicológico das pessoas. Peçam ajuda, não sintam, não fiquem sozinhas assim, nem que se chame no WhatsApp, me chama para conversar. Eu tô com a seleção de vídeos. Então tem música gospel, tem músicas relaxantes assim, só instrumental, tem músicas de outros cantores, líricos até tem também. Então tem muita coisa que dá pra gente fazer e pra gente poder encontrar a paz, se sentir mais sereno. Respirar, respira, respira. Passou assim, aquele sentimento, aquele aperto no teu coração? Peça para Deus, me acalma, meu Pai. Peça a tranquilidade, peça a serenidade. Porque nesses momentos a gente fica mais estressados com essa situação toda que está acontecendo. A gente fica mais reativo. E outra, se você não se sente bem, né? Vendo coisas que te machucam, que te preocupam, evite de ver. Faça aquilo que é necessário. Fique em casa, mas evite de ver noticiários de tragédia, de quantos mortos que tem, de tudo isso que está sendo falado. Se você não consegue ficar bem, evite. Vai te fazer bem. E aí você faz a sua parte, que é orar. Ore. Ore, peça a Deus para te dar equilíbrio, te dar paz. E você ora pelo próximo, ore pelas pessoas. Isso vai ajudar muito. Pior do que você ficar olhando ou ouvindo as tragédias. Isso sempre teve no nosso mundo. E se a gente for o tempo todo ficar ouvindo as coisas ruins, a gente fica louco, a gente entra em parafuso. Então, é meu pedido aqui para vocês, tá bom? Então, a fé é individual. A salvação é individual. Então tenha dentro de você, se ligue, né, com a energia, o Deus e quem você acredita, seja qualquer religião. Faça a sua prece e peça para te dar serenidade nesse momento e a gente pedir pelas pessoas mais necessitadas, principalmente os nossos idosos, meu pai e minha mãe. Então a gente está conversando bastante, por exemplo, né, e para que eles se cuidem. Então, minha mãe tá em casa, ela já é caseira também, então ela falou que tá quietinha lá, mas fico preocupada, porque minha mãe, por exemplo, já teve depressão. Então, quem tem depressão pode realmente voltar a ter, ficar mais suscetível, né, um momento desse de preocupação. Então, não se sinta sozinho no momento que você precisar, liga para alguém, manda mensagem. Eu tava morrendo de saudade da minha sobrinha, liguei para ela, pedi para ela, vamos nos ver aí por vídeo, fiz o vídeo. Então, assim, nesse momento a gente tá, e eu moro sozinha, né, gente? Então, pra mim, assim, a minha alegria é minhas gatas que estão aqui, uma pulando pro lado uma da janela, e as outras estão pra cá fazendo bagunça. Então, assim, às vezes a gente tem os bichinhos que nos faz companhia, e eu tenho os meus, as minhas, né, meninas, e são minhas companheiras, garro elas na hora, né, do aperto, a gente vai, brinca. Então é isso, gente. Encontre aquilo que te deixe bem, tá bom? Bom, então eu falei sobre a fé, sobre os doadores, sobre o coronavírus. Bom, agora eu queria falar um pouquinho com vocês sobre governos. E essa parte é meio espinhosa. Bom, está acontecendo várias situações a nível nacional, estadual e municipal. Eu estou na cidade de Guarulhos. Então aqui houve um anúncio do prefeito que está sendo, né, montado todo um local, né, específico, rapidamente, que deve ficar pronto na sexta-feira para atender pessoas contaminadas ou com suspeitas, né, no caso, né, de coronavírus. Essas pessoas vão ser atendidas
antes de entrar no local, passaria por um drive-thru, onde é uma palavra até ruim da gente falar, mas seria um sistema assim, fora, né, do local. Você não precisa entrar numa sala, ficar confinado, não, dentro do carro, você vai ser atendido, medido temperatura, todas essas coisas. Então, eles estão nessa obra aí, mas eu já vi vários questionamentos, eu também tive acabei vendo algumas respostas que me mandaram, algumas pessoas me acusam de fazer política. A minha vida, gente, é completa, não dá pra separar uma coisa da outra, as pessoas querem pôr caixinhas, não vamos falar de política, não vamos falar disso, gente. A gente pode falar sobre tudo, contanto que a gente tenha discernimento e cada um tem sua posição. Não dá pra gente ficar simplesmente, eu não vou falar disso, é muito mimimi, gente, pelo amor de Deus. Eu falo, olha, encare a realidade. Quando você encarar a realidade, você realmente viverá plenamente, porque aí você terá mais força e mais coragem para enfrentar as dificuldades. Bom, sobre aí as dúvidas que eu estou em relação aqui. Hoje mesmo eu perguntei, acho que foi ontem à noite, sobre alguns servidores terem questionado sobre a falta de máscaras, de álcool gel e alguns equipamentos aí de proteção, luvas e tal, para os servidores da saúde. E aí eu fico pensando, poxa vida, eles são a linha de frente para o atendimento de pessoas que podem estar contaminadas, e já temos muitos casos aqui em Guarulhos, e há divergência já, que eu vi também uma outra pessoa colocando, de número de pessoas contaminadas, confirmadas, dizem 5, mas falaram que tem mais, e aí a gente fica na dúvida em quem confiar, né? Como a gente pode confiar? Para mim, os governos sempre esconderam informações, nunca foram transparentes. A transparência que eu sempre lutei, que eu sempre briguei, é muito difícil de ter na política. Mas isso é uma coisa que cada um que acredita nisso lute para que tenha isso. Então eu luto por isso. Por isso que eu faço uma live aqui com você e falo a real, falo o que eu penso. Eu não tenho que ficar escondendo as coisas. Muita gente acha que você tem, evita para não ter pessoas que vão te achar isso, que se dane. Sabe, a gente tem nossa opinião, nós temos que pegar e falar aquilo que a gente pensa, e se a gente tem a resposta, então, melhor ainda. Óbvio que eu fiz um questionamento, não veio, óbvio, o prefeito não ia me responder, mas algumas pessoas que têm contato me falaram que estão com dificuldade de ter esses materiais para os servidores públicos devido às empresas não conseguirem confeccionar. Não estão conseguindo atender a demanda da sociedade. É triste. Então não tem fabricante de máscara para entregar isso amanhã, por exemplo. Não tem fabricante de álcool gel para pôr nas embalagens. Falaram que estavam fazendo até embalagem de 5 litros. Poxa, então faça e transfiram para outros recipientes. Eu tenho certeza que empresa de embalagem não falta no estado de São Paulo. E aí, façam direito, né, as coisas para que a gente não tenha mais pessoas infectadas depois. Bom, é difícil, eu sei que é um caos, eu não estou colocando a culpa especificamente em ninguém, a gente quer que resolva o problema. Eu sempre fui assim, trabalhei na área de qualidade anos e anos, e eu nunca fiquei jogando a culpa para ninguém. Eu ia lá, via o problema, a gente passava e pedia para resolver, e ponto. Não tenho que ficar descobrindo. Óbvio que se você puder fazer a causa raiz, buscar onde é o problema para não acontecer de novo, melhor ainda. Mas não é o caso nessa emergência, nesse caos que estamos, né? Enfim, nesse caso foi essa a resposta. E aí também veio um outro questionamento, até de uma outra colega, a Michele, e ela perguntou: por que não entregaram a UPA Paulista até agora? Que estava em obra, que até o momento só, né? Boa noite, pessoal, quem tá chegando aí. Que até o momento não teve respostas, né? Porque já era para ser entregue numa data, mas aí protelaram para outra e depois... E aí, da noite pro dia, vai surgir um equipamento para atender do coronavírus. Mas o nosso sistema de saúde é um caos. Como que da noite pro dia a gente consegue resolver, então, uma situação dessa epidemia? Por que a gente não resolveu antes vários problemas na nossa cidade?
Mas eu entendo que a vontade de fazer do prefeito é grande. Mas por que essas pessoas não trouxeram soluções antes? Bom, ok. Então esse é meu questionamento. Não tô aqui para falar. Eu falo para vocês, eu já fui do governo, eu já fui assessora bem no início da gestão, depois a gente saiu, nunca fiz campanha contra, tenho minhas críticas, não tô aqui para ficar babando o ovo de ninguém, muito menos de ficar também só na oposição. Eu não tenho isso. Eu vou questionar aquilo que eu acho como cidadã que eu tenho que questionar. E pense o que quiser, que acham que eu esteja fazendo política. Eu não tenho nada a perder ou a ganhar nesse sentido. Então, eu acho que a gente tem que levar as respostas para a população. E a gente, quando faz pergunta demais, as pessoas se melindram e ficam com raiva achando que a gente está fazendo campanha contra. Feio é ficar fazendo campanha no momento desse, né? Enfim. Aí a gente tem uma situação no estado de São Paulo, onde o governador Dória, né, tomou várias atitudes drásticas e foram necessárias, contrárias ao que o governo federal tomou, né? Então, assim, eu nunca apoiei o Dória. Acho que é um cara que mentiu pra caramba, então é difícil de acreditar, mas ele conseguiu mostrar a competência na liderança de resolver esse problema. E o prefeito Guti também. Por mais que eu não concorde com ele em muitas coisas, ele acabou fazendo aí, trazendo essa opção, tomara que fique pronto, que seja bom, mas trocou de secretário agora, me respeito a Ana Cristina, mas traz o Dr. José Mário, que era para estar desde o começo, todo mundo sempre falou isso, então vem agora para o final, tomara que, né, feche aí o ano com uma melhoria. Então a gente tem aí uma situação, né, da saúde que tá um caos. Aí o Dória vem, faz toda corre, né, para isolar todo mundo, fecha comércio, fecha shopping, fecha tudo e deixa os serviços essenciais, né? Então eu acho que ele está certo, né? Aí a gente vê a diferença com o governo federal, que simplesmente fala que não precisaria fechar igreja, não precisaria fechar, né, shoppings. Que exagero! Gente, como que pode a gente ter pessoas que não entenderam ainda a gravidade? De verdade, eu não consigo entender. Então, pessoas, por favor, discernimento. Eu não concordo com o governo federal em muitas coisas, mas olha, o ministro da Saúde, ele é o cara é bom, o cara é lúcido. Pra mim é o único que se salva ali, pelo amor de Deus. E ele tava dando todas as dicas certas. E por que o presidente vai contra a própria recomendação do seu ministro? Te juro, gente, eu não tô querendo entender. De verdade, eu já esperava todo esse comportamento desse cara, por isso que eu não votei nele. Então, essa é a minha questão dos governos. Eu acho que a gente tem momento, sim, para questionar. Se a gente não está satisfeito, a gente questiona, sim. E ninguém tem o direito de falar que você não pode falar sobre isso ou aquilo. A gente fala sobre o que a gente quiser. A gente fala sobre aquilo que a gente acha que é necessário. Então, eu posso até discordar, né, de muitas coisas, de governos, de alguns líderes políticos, mas quando acertam eu também falo. Eu não tenho não tenho compromisso de ficar naquela oposição retardada que fica só batendo. Não, eu nunca fui assim, não sou radical desse jeito. Eu dialogo bem. Ó, vocês viram? Tá aí uma música gospel que tá tocando agora na sequência, porque tava na minha seleção de vídeos para acalmar a alma. Então, pessoas, por favor, pensem, tenham bastante discernimento para falar para as outras pessoas, para se cuidar, lavar a mão o tempo todo. É tão ruim, né, ficar falando isso o tempo todo, né? Eu que tô sozinha aqui, mesmo assim, lavo direto minha mão, não tenho saído de casa nem nada, mas falo para vocês, não é fácil, não tenho álcool gel, procurei no mercado, não achei, seja o que Deus quiser, entendeu? Tem bastante sabão aqui, sabonete que eu tô fazendo.
que eu tenho ainda, que eu queria vender. Quem quiser comprar, tem sabonete. Se acabar sabão por aí, eu tenho certeza que isso não vai faltar. Mas se alguém quiser comprar, dar de presente para alguém, tem umas embalagens maravilhosas. E o cheiro também é muito bom. Então é isso, gente. Eu queria mais falar um pouquinho com vocês. Tinha algumas coisas me incomodando. E aí eu falei, vou conversar esse domingo com o pessoal, tá bom? Então, gente, como não tem perguntas, ninguém falou nada, só assistiram. Obrigada, gente. E vamos falando. Me sigam nas mídias sociais. Tô lá no Instagram, Sheila Romeira. Estou também no Facebook, na página, que é por onde eu tô fazendo esse vídeo. Mas tem meu perfil e tal. Ah, um aviso. Quem tiver cego pelo governo federal, eu não dialogo mais. Eu desfaço amizade no Facebook e eu não fico perdendo meu tempo, tá bom? Então assim, quer me seguir? Segue lá, ó. Tem um botãozinho pra seguir. Não precisa ser amigo, né? Me segue, fica lá me cutucando. Se vier me ofender, bloqueio. Simplesmente. Eu não fico perdendo meu tempo. Até às vezes tem pessoas que eu respeito muito, que são a favor do governo, e eu nunca vou ofender ninguém. Mas se eu for ofendida, eu simplesmente bloqueio. Tá bom? É isso, gente. Boa noite. Beijos. Muita oração. Se cuidem. Cuidem da alma e cuidem também da saúde. Tá bom? Se cuidem. Principalmente os velhinhos, tá bom? Beijos.